Qual que é a maior... O que todo empresário tem dificuldade de encontrar no mercado? Eu acho que fica melhor assim. Encontrar? Encontrar. Gente capacitada. Gente capacitada. Quem está nos ouvindo aí, que seja um pequeno empresário, um médio empresário e um grande empresário, vai concordar com a gente. Vai estar balançando a cabeça agora. Vai falar, cara, realmente não tem pessoas qualificadas no mercado. E verdade, não tem pessoas qualificadas no mercado. Porque a média do brasileiro, Jota, ela é nivelada para baixo. A média do brasileiro... A média é aqui, ó. Qual que é a média considerável para que a gente possa contratar uma pessoa? Eu quero uma pessoa que faça tudo aquilo que eu contratei e falei para ela que eu quero ela para aquilo. Eles não fazem. Então a média é nivelada para baixo. Isso por conta do ensino. Então a parte mais profunda é o ensino. Então de onde vieram esses funcionários? Da educação brasileira, da educação que nós temos hoje. Então eu costumo dizer o seguinte, essa educação também foi a educação dos pais. Então nós temos aí alguns culpados. A família falhou, a escola falhou, o governo falhou, e aí chega na empresa, o mercado também falhou. É porque o empresário é reflexo de todos essas pessoas que você falou. Exatamente. Do aluno. A origem do funcionário, meu amigo, é a mesma origem do empresário. Uhum. Então se o empresário reclama de pessoas não qualificadas, quem garante que ele está qualificado para ser empresário? Opa! Se eles têm a mesma base. Muito bom essa, Diegão. Sabe, Jota? Esse é um padrão que eu encontrei no mercado. Vai mais aí nesse assunto? Sim, claro. Vai mais nessa característica desse empresário que não tem nem... Ele não é capaz de observar que tipo de coisas ele quer observar. Exatamente. E aí vai lá que você me disse, né? É consciência. Aí se eu entrasse na consciência, as pessoas talvez iam ficar um pouco perdidas. Se a gente já fosse direto na consciência. Sim, é consciência. Mas é uma consciência a nível mais profundo. É a base. Ele não teve a base. Ele decide ser empresário e aí ele começa, tipo a pirâmide de Maslow. Certo. Eu imagino uma pirâmide de Maslow desse empreendedor. Que no primeiro estágio desse cara, ele não quer ter um negócio. Ele quer sobreviver. A pirâmide de Maslow, primeiro, é sobrevivência também. A gente precisa comer, beber, dormir. Então ele quer sobreviver. E para sobreviver, eu preciso pagar as contas. Que contas? Só que nesse momento eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ e tenho a minha vida. Só que na cabeça desse cara do primeiro nível, as contas é apenas uma conta, a conta da sobrevivência. Ele não enxerga o negócio. E ele continua nesse padrão. Segundo estágio desse cara, ele sobe um pouco de faturamento, porque a economia faz os negócios darem certo aqui, até um certo ponto. A nossa estrutura de governo, tributária, econômica, foi feita para todos os empresários terem um limite de crescimento. Eu estudei isso em 2017 e 2018 por conta própria para entender por que as empresas quebravam no Brasil. Que eu falo, não é isso aqui que está na internet. Eu convivo com esses caras. O que estava na internet? Estava na internet, que era a concorrência, Tá bom. que era a burocracia, que era a falta de conhecimento financeiro. Tá bom. Como se toda empresa quebrasse através do financeiro. Não é isso aí. Então, Ok. eu mergulhei nisso para entender. Eu falei, cara, não é isso. É a base que falta e ele não desenvolveu. E quando esse empresário acerta uma coisa, por não ter uma base muito forte de mentalidade empresarial, ele pega aquele acerto e coloca em uma mochila. E esse acerto é uma verdade absoluta para ele. E ele vai guardando esse acerto. Cara, acertei uma coisa. Aí ele ouve uma dica, aplica, acerta. Ele vai colocando essas verdades. E ele chega em um determinado momento que ele já paga as contas dele, ele já tem um carrinho, ele mora bem. E ele fala, cara, tá bem. Tá bom aqui. Todas essas verdades ele vai usar a vida inteira. Eu sou do interior da Bahia e eu volto lá sempre. Joel, é impressionante. As mesmas empresas, quando eu tinha 10 anos de idade, 11, 12, 15 anos de idade, elas estão do mesmo tamanho. Por conta dessas verdades absolutas que deram muito certo lá atrás. Ok. Só que o mundo mudou, cara. E eles não aceitam isso aí. Por conta dessas que eu creio, né? Não tem certo nem errado, gente. Olha só. Pelo que eu vivi, por tudo que eu tenho vivido com esses empresários, eu acredito que muito do que teve no inconsciente coletivo e no linguajar acabam afastando essas pessoas. E muitos falam, cara, isso é papo de coach, né? Virou essa onda que queimou o mercado até empresarial. Sim. Muitos empresários aparecem na internet e é chamado de coach, não é? Então acabam afastando isso aí por conta do nível de consciência. Mas aprofundando ainda no nível de consciência, essa verdade, ela impede ele de buscar mais conhecimento.
Porque ele já deu certo na cabeça dele. Mas cara. é a verdade que permitiu ele sobreviver, certo? É a verdade que permitiu ele sobreviver. Daqueles estágios, né? De sobrevivência, pagar a conta. E quando ele está pagando todas as contas, porque na cabeça dele não existe muito uma diferença entre pessoa jurídica e pessoa física. Porque ele não olha os números. Então a conta fecha aí. Se eu não olho o número, o que sobra é meu. Ele vai pegando pra ele. Aí ele ouve uma dica, tem que deixar um saldo de caixa. E a tentação? E a tentação que é? O cara tem que trocar o carro, o filho pede alguma coisa, e ele olha, cara, eu tenho 20 mil reais lá. Puta, demorei 10 meses pra juntar esses 20 mil reais. Só que meu filho pediu pra fazer uma viagem de férias e não tem um sossego aqui dentro dessa empresa, amigo. Eu faço tudo. Eu tô há 2 anos fazendo tudo. Ele vai meter a mão no dinheiro já. Ele pega. Então, isso trava o negócio. Essa verdade absoluta, ela trava essas empresas e esse cara não busca ajuda. Sem contar as fases empresariais, né? No meio dessa jornada, eu tropecei num livro chamado O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, e fez muito mais sentido pra mim, as minhas teses. Porque eu também nunca fui um cara de leitura. Eu não tenho essa base. A minha mãe nunca comprou um livro e falou, toma aqui um livro pra você ler. Cara, quando eu era criança, eu nunca tinha tido contato com a Bíblia, ficava aquela Bíblia aberta lá em casa. Se eu tivesse lido os provérbios de Salomão, cara, eu tinha vencido na vida muito mais cedo. Ou seja, Conhecimento. além do livro estar disponível, ele tem que ser apresentado para você, né? Ele tem que ser apresentado.